Fala, pessoal do Geração Eleita, tudo bem? Tô aqui, num ambiente diferente, tô super feliz porque Deus prepara momentos na presença dele. Não estou só, vocês estão vendo que eu estou aqui com a pastora Nadir. Eu estava aqui conversando com ela antes da gravação, como Deus prepara o tempo, porque há 1 ano e 1 mês, pastora, Sim. ano e 1 mês. Ela estava agendada, a gente começou ali na gravação e teve um problema com o equipamento e não deu certo. E agora, depois de 1 ano e 1 mês, estou aqui com ela e olha, que honra, ela né? Deu era certo. uma das pessoas que eu mais queria que participasse. Obrigada A gente pelo ainda carinho. conversou algumas vezes para tentar conciliar Sim. seus compromissos, mas eu sei que Deus preparou essa oportunidade. E eu começo o episódio de hoje citando um versículo justamente falando sobre o tempo. Está lá em Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então você que está aí esperando algo, passando por um processo que possa... Processos geralmente são difíceis, né, pastor? Sim, é verdade. Processos são difíceis, mas existe um tempo para se realizar e Deus, ele cumpre a promessa dele. Então, se Deus te prometeu algo na palavra dele, ele vai cumprir, mas precisa de um tempo determinado para todas as coisas. O ano passado eu queria que ela estivesse aqui e eu não esperava que ela estaria em outro local, fora dos nossos estúdios. Então Deus fez muito mais do que nós pedimos e nós pensamos. Então você que está aí, creia nisso e aguarde o momento certo de Deus. Pastora Nadir, eu acho que nem precisa a senhora se apresentar, mas eu queria saber quem com todo respeito, Nadir Silveira. Nadir Silveira, vou falar um pouquinho sobre a menina, né? A menina Nadir Silveira. Uma pessoa simples, criada num ambiente de dificuldades, né? Onde atravessei muitos problemas com a minha família, problemas familiares. Uma infância muito difícil e, para a honra e para a glória do nome de Jesus, quando a gente se sentia ali praticamente perdidos, né? Sem direção por causa de tantos problemas que a gente estava enfrentando, passando, eu costumo dizer que Jesus me abraçou. Aos 11 aninhos de idade, foi quando eu me converti, né? Aceitei Jesus como meu Salvador e foi quando virou a chave de tudo na minha vida. Na minha adolescência, no casamento dos meus pais, na nossa mesa, o pão, que às vezes a gente tinha até dificuldade em ter, né? E ali Deus começou a mostrar que o que faltava na nossa vida era a presença de Deus, era estar perto de Deus, né? E fui crescendo, passei a adolescência toda na presença de Deus, a juventude, e fui fazer uma visita na Igreja da Graça. Foi na Igreja da Graça. E estou até hoje. Com 11 anos. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Na época era o pastor Josias Cruz que estava na minha cidade. Ai, que bênção. E graças a Deus, né, muita coisa se resolveu. Jesus foi curando cada área. À medida que a gente foi buscando, né, Jesus foi ali ministrando a cura em cada área da nossa vida. Você começou, né, esse bate-papo especial falando sobre Eclesiastes no capítulo 3, né? Eu gosto muito desse texto, porque é tão interessante que Eclesiastes 3, se a gente for observar, ali é o resumo da nossa vida, né? Ali é o resumo da vida do ser humano. Tempo de nascer, tempo de se despedir, né? Tempo de partir, de morrer, tempo de abraçar, de deixar de abraçar, tempo de sorrir, tempo de prantear, de plantar, de colher, de costurar, de às vezes também rasgar, né? De juntar pedras, de espalhar as pedras. E a gente vê, e tem outros exemplos mais, que tempo de amar, até tempo de odiar, tempo de guerra. Então, são as alternâncias da nossa vida, é o resumo da nossa vida. Que nós passamos momentos bons,
mas passamos também momentos difíceis. E o interessante de tudo é você trazer a presença de Deus para a sua vida. E saber que, independente do que a gente viva, o que a gente venha ultrapassar, como você disse, os processos da nossa vida, né? Quando a gente passa na presença de Deus, não é um tempo qualquer. É um tempo com propósito. A gente vive os propósitos de Deus, né, nesses tempos. Nada vai ser para nossa destruição, para nossa dor, mas para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, né, para a nossa resistência, para a nossa força, para o nosso aprendizado. Então, desde o momento que eu aprendi isso, que colocar a presença de Deus, estar perto de Deus, servir a Jesus, não importa as alternâncias da vida, tudo se torna um propósito. Nada é para nossa destruição, mas para um propósito de Deus. E eu tenho aprendido isso, né, com o Senhor, que está chorando, fica perto de Deus. Está sorrindo, perto de Deus. Tempo de amar, perto de Deus. Tempo de guerra, de luta, perto de Deus. Né? Tempo de plantar, perto de Deus. Para colher, mãos santas para plantar, mãos santas para colher, perto de Deus. Porque a gente vive propósitos. E nós nascemos debaixo de um propósito. E esses propósitos só começam realmente a ser realizados quando a gente se une a Jesus, né? Quando a gente se une a Deus. E hoje eu posso dizer que as alternâncias da vida não mudaram. Né? Tempos bons, tempos difíceis, nós continuamos passando. Nesse mundo nós temos aflições. Mas hoje, com Jesus, a gente vive propósito. Pastora, tudo tem um propósito. Desde 11 anos, quando a senhora chegou, a senhora era uma criança na igreja. Uma criança. E a senhora lembra como que foi essa caminhada? Passou pelos ministérios que naquela época não tinha, agora que a gente está vindo com os ministérios, os teens, os jovens. Na verdade, eu fui para Jesus por causa de um problema, né, que a minha mãe estava enfrentando. Ela tinha um problema sério na coluna. Nós morávamos em Timóteo, né, Minas Gerais, e na nossa cidade ela não tinha condição de fazer essa cirurgia porque era muito limitada, era algo mais, precisava de uma especialização melhor, né, de melhores profissionais. Então, somente na capital mineira que ela ia conseguir fazer essa cirurgia no tempo, né? Isso mais ou menos em 1991, 92, por aí. Então, nós descemos para Belo Horizonte, né, que é a capital de Minas Gerais, e recebemos ali um convite para poder fazer uma visita, né, na igreja, e nós fomos. E é como se minha mãe fosse para fazer a cirurgia na segunda, na terça-feira, nós fomos no domingo. E foi tão lindo porque a minha mãe recebeu uma oração, aquele dia ela passou mal, infelizmente até uma entidade manifestou, né, ela passou mal, passou por um processo de libertação. E a gente não sabia, mas ela foi curada naquele dia, para a honra e glória do nome de Jesus. E ela foi para fazer a cirurgia. Prepararam praticamente ela para fazer tudo, mas um pouquinho antes, né, refazendo alguns exames para ver o local certinho onde seria a cirurgia, não acharam mais o problema dela. Simplesmente ela foi para fazer a cirurgia e voltou sem fazer a cirurgia porque não existia mais o problema na coluna dela. Como se fosse uma bolha de carne morta que estava ali dentro dos ossos, né? E ela andava segurando a parede, arrastando pela casa. E para honra e glória do nome de Jesus, ela levou os laudos para casa. O antes da oração e o depois da oração. E até hoje essa cirurgia não aconteceu, porque Jesus curou. Então, daquele dia para cá, a gente conheceu ali um Jesus que a gente não conhecia, né? Realmente vivenciamos milagre, o poder de Deus, a manifestação de Deus sobre a vida da minha mãe. E eu comecei a ir na igreja, né? A igreja da Graça chegou na cidade de Timóteo, era o pastor Josias na época, eu comecei a frequentar a igreja. Mas eu tive muita resistência.
Eu passei muita luta para servir a Jesus, porque, infelizmente, naquela época, o meu pai, por não entender, né, sempre serviu outros caminhos, né, por não entender a conversão, não conhecer esse Jesus, né, ele impediu que eu viesse frequentar os cultos, ir na igreja, né, ele falou que não aceitaria ter uma filha, ele usava o termo crente dentro de casa. Então eu passei muita luta para servir Jesus, proibiu a minha mãe de ir na igreja. Hoje o meu pai é o melhor pai do mundo. Hoje ele é o amor da nossa vida, é um homem transformado por Deus. Isso foi o tempo da ignorância, o tempo que muitos demônios, né? Ali muita amarração, o diabo tinha controle de muita coisa, muita violência, muita agressão, né? Pelo fato da nossa casa não conhecer a Jesus. Então era uma casa de muito sofrimento. E eu me recordo que eu comecei a chorar em casa, a orar, a falar com Deus. E falei, Deus, mas eu preciso continuar te servindo. A nossa casa está destruída, né? Mas o meu pai não quer que eu vá na igreja, proibiu a minha mãe de ir na igreja. O que eu vou fazer? Aí que eu entendi aquela palavra. Aquele que não aborrecer pai e mãe por causa de mim, não é digno de mim. Eu entendi, sabe, que eu deveria continuar indo. Como eu era adolescente, uma tia minha, ela me levava para a igreja, que ela também estava frequentando a igreja junto conosco. Mas quando eu chegava em casa, eu tinha o meu pai na porta da casa, segurando uma mangueira na mão, para me bater porque eu tinha ido no culto. Meu Deus. Então foi assim uma trajetória de muita dificuldade, né, para servir a Jesus. E eu servia a Jesus debaixo de medo, de insegurança, de ameaça. Ele ficou sem conversar comigo pelo fato de eu servir a Jesus, né? A gente sempre teve o costume, nós somos mineiros, né, meio criado em roça. E sempre aquela tradição, bença pai, já vou dormir, quando acorda, bença mãe, né? E eu comecei a conversar, dizer, pai, bença, boa noite. Ele parou de me responder, ficou quase, praticamente ali, meses mesmo, sem conversar comigo, porque eu estava servindo a Jesus. Mas era engraçado que eu não pensava em parar. Eu não pensava em desistir, eu continuei. Eu continuei, indo na igreja com a minha tia, passando esses sufocos, né? E servindo a Deus. E chegou um dia que eu falei, pai, benção, boa noite. Ele disse assim para mim, filha, Deus te abençoe. Dorme com Deus. Aí ele me respondeu. E como que foi dormir depois dessa bênção? Foi maravilhoso, né? Mas eu chorava muito, né? Eu servia Jesus debaixo de muita opressão, debaixo de muita dificuldade. Então eu via assim, uma resistência do diabo mesmo. Não queria que eu avançasse, que eu colocasse os meus pés no caminho, né? Porque o diabo queria que esses tempos difíceis a gente passasse sem a presença de Deus. Porque quando a gente passa tempos difíceis sem a presença de Deus, a gente adoece emocionalmente, nós desistimos daquilo que não era para a gente desistir. Alguns desistem até da própria vida, né? Porque eu costumo dizer que servir a Jesus não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade. É como a casa, a vida que está sendo edificada na areia e a vida que está sendo edificada sobre a rocha. As alternâncias vêm, o tempo difícil vem para todo mundo. Mas quando, nesses tempos que o rio transborda, que o vento sopra, né? E, enfim, a gente está na presença de Deus, a gente fica de pé. A casa não cai, né? E o diabo queria sim, a casa já estava muito abalada, ele queria derrubar e para ser grande a ruína. E que o propósito não se cumprisse. E não se cumprisse, mas para a honra e glória do nome de Jesus, Deus me deu força, né? Servi a Deus debaixo de muita lágrima, muita dificuldade, mas eu tinha noção e certeza do caminho que eu estava, que eu não precisava parar, não podia parar, melhor dizendo.
já havia uma responsabilidade de carregar minha família em oração, de lutar, né? E a obra de Deus foi feita. A minha mãe também aceitou Jesus. E é engraçado que depois eu comecei a ir para a mocidade da igreja. Não existiam os ministérios ainda, né? Oficialmente, né? Tinha grupo de jovens, mas não como hoje, né? Jovens que vencem, enfim. Mas a igreja me acolheu, o pastor Josias me acolheu, até ele teve na vigília terça-feira, ele falou: pastora Nadia, eu encontrei um vídeo que a gente estava no ginásio, você estava pulando igual pipoca, no meio de todo mundo. Eu falei: manda para mim, né? Você pequenininha lá, jovenzinha, né? Eu falei: manda para mim, pastor. E graças a Deus, minha mãe, ela foi se batizar comigo. Eu já era pastora, né? E ela foi se batizar, eu tive o privilégio de descer minha mãe às águas. Olha que bonito. E foi maravilhoso. E um dia em casa, né, conversando com meu pai ali, um dia que eu fui visitá-los, deve ter mais ou menos uns 6 anos isso, eu fiz o apelo para o meu pai, eu mesmo fiz o apelo para ele. O processo da salvação, o plano da salvação. E ele disse sim, que recebia Jesus como Salvador, né? E para mim também foi o maior presente, embora ele está no entendimento de muita coisa, mas o principal que ele creu com o coração e confessou com a boca, né? Que Jesus é o Senhor. Então ali a obra foi sendo feita para a honra e glória do nome de Jesus, continua sendo feita. Mas eu passei uns apuros, meu Deus do céu. Olha, não tem nem como contar tudo. Pastora Nadia, como que foi o chamado para pastorear? Olha, foi tão bonito, porque no primeiro dia que eu visitei a igreja, eu tinha 11 anos, eu nunca tinha pisado numa igreja evangélica, né? Eu não tinha nem noção de como era um culto da igreja. E confesso que de antemão me assustei muito, eu nem gostei muito do culto, porque no dia teve muita libertação, manifestou demônios, aquela coisa toda, eu fiquei assustada com aquilo. Eu até pensei, nunca mais eu volto. Por causa de tudo aquilo, sem entendimento, né? E foi tão bonito porque eu sentei como se fosse nas últimas cadeiras da igreja, e na época era uma pastora que estava lá. Ela falou assim para mim: moça, depois do culto, eu quero falar com você. Aí eu olhei para trás para ver se tinha mais alguma outra menina além de mim. Não tinha. Eu fiz assim: eu? Ela disse: sim, você mesmo. Mas me deu um medo, um frio na barriga. Eu falei: eu vou correr dessa pastora. A maioria corre. Porque a gente não tem noção, né? Mas aí eu cheguei tremendo perto dela, né? Com medo até de passar mal também, de tudo que eu tinha presenciado. Foi uma coisa muito nova, né? E ela falou assim para mim, foi tão bonita, ela falou assim: olha, enquanto eu estava aqui no altar, Deus falou para mim que você um dia vai ser uma grande pastora. Primeira vez que eu coloquei os meus pés dentro da igreja. Meu Deus. Eu pensei, eu não quero ser igual ela, eu não quero ser pastora, porque eu não tinha entendimento nenhum, né? E o tempo foi se passando, já era obreira na igreja. Aí recebi o convite para começar a pregar na casa de uma jovem senhora da igreja, Irmã Maria. Só que não era uma igreja, era um quintal de uma casa. Aí eu falei que sim, que eu ia fazer comunidade nessa casa, né, que eu ia levar a palavra de Deus nessa casa. E eu fui com 17 anos. Comecei a pregar com 17 anos e era no quintal. Eu costumo dizer que a minha primeira igreja foi debaixo de uma árvore. Debaixo de um pé de manga. Era no quintal, aquele chão de terra, não tinha cadeira. Nós ficávamos em pé. E ela colocava uma mesinha muito simples com os forrinhos de renda dela, né? E ali era tudo que a gente tinha. Foi sendo a minha igreja há quase um ano e não tinha onde sentar, as pessoas ficavam em pé. E eu não tinha uma caixa de som, não tinha nada, e eu cantava, eu pregava. Me perdoe, foi a misericórdia de Deus, que tinha vez que eu pregava que nem eu entendia o que eu estava falando.
E o povo estava ali, né? Mas era assim, Deus foi crescendo, né? Deus foi crescendo, Foi te capacitando. foi capacitando e o povo ia. E depois esse quintal, né, dessa irmã Maria, esse debaixo do pé de manga, se tornou uma igreja. Essa igreja está lá até hoje. Nós olhamos um salão, alugamos um salão e começamos ali o trabalho, né? E está até hoje. E eu não queria ser pastor, eu trabalhava fora numa relojoaria, sob o chamado, né? E foi tão engraçado que eu estava assim, ali atendendo as pessoas, né? Na loja. De repente passou uma jovem, né? Parou a bicicleta e ela falou assim para mim: o que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui, você sabe disso. Mas ela conhecia a senhora? Conhecia um pouco, ela conhecia um pouco. Ela falou assim: o que você está fazendo aqui? Só que quando ela falou assim, porque assim, ela conhecia um pouco, mas não todo, né? Eu vi que não era a voz dela, que era a voz do próprio Deus. O que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. O seu lugar é no altar. E naquele momento, Deus usava ela para falar assim para mim, que o meu chamado não podia ser um chamado atrasado, que Deus tinha pressa, sabe? Meu Deus. No meu posicionamento, né? Aí eu tive uma coragem de pedir conta. E saí do serviço, cheguei até o pastor e disse: pastor, estou disponível à obra de Deus. E o pai e a mãe? Então, só contei depois. Ai, meu Deus! Porque nessa hora não dá para pedir opinião, sabe? O chamado é algo muito particular, muito individual, sabe? Não dá para falar assim, vou perguntar para alguém, Não, aprovação, o chamado é como a salvação, sabe? É o seu sim para Deus, né? Assim como a salvação individual, o chamado é muito individual. E você vai prestar conta também do seu chamado de forma individual. Então, e Deus foi tão maravilhoso que foi fluindo tudo. E vai fazer agora 27 anos, né, no pastorado. E de conversão, 36. Meu Deus, 36 pastora. anos servindo a Jesus. Mas ainda estou na escola, inclusive até encontrei hoje aqui uma professora, né, que é a pastora Maria José. Eu falei: nossa, pastora, tira uma foto comigo. Porque são as nossas remanescentes do Ministério às Mulheres, né? E foi muito bom eu ter encontrado ela aqui, porque são as primeiras que abriram ali o caminho para o Ministério Feminino, né? Então, admirava ela de longe, estar pertinho hoje aqui, eu já vejo como um presente de Deus, né? E estou até hoje, não é fácil o chamado, você tem que amar o chamado, você tem que amar realmente muito a Deus, né? O chamado é árduo, tem um lado muito lindo, muito glorioso, muito maravilhoso, mas tem um lado da guerra, né? Tem um lado do suor e das lágrimas, né? Então, o chamado, você tem que ter chamado. Não dá para brincar de ser pastor, de ser pregador, não dá para brincar. O chamado é desafiador. E a nossa luta direta é contra os demônios mesmo. A gente está ali, na linha de frente ali mesmo, sendo bombardeado, sabendo que Deus é conosco, mas também entender que não podemos ficar sem a armadura de Deus. Então, o chamado não é brinquedo, é desafiador, não é para qualquer um. Toda pessoa que brinca de chamado, infelizmente, a queda dela é muito grande. E ela, para se levantar, ela perde até a credibilidade ali de acreditar na palavra de Deus, sabe? Se levar o chamado como um brinquedo, a pessoa se perde e ela se revolta, ela até desacredita em muita coisa. Então, o chamado tem que cuidar do altar, tem que cuidar do coração, uma vida de muita consagração, de muita entrega. A gente tem que andar bem juntinho com Jesus. Pastora, a senhora fala 36 anos, né? Eu fico pensando o quanto que a senhora não viu de crescimento nesse caminhar com Jesus. O país mudou, o mundo mudou, sim, tudo tá o diferente. tempo mudou, Sim. mas a palavra de Deus não muda. Sim, é verdade. Mas
Vamos falar dos cristãos, né? A gente é uma população que tem crescido a cada momento. Mas a senhora vê uma mudança também de conduta dos cristãos há 36 anos atrás para hoje? Porque tem pastores que falam que depois que a pandemia veio, muitos cristãos Olha, vejo. Escorregaram. Eu vejo assim que a produtividade na essência mesmo de Deus, da palavra, caiu muito. Os pastores, me perdoe, é só mesmo uma visão particular minha. Pastores, obreiros, membros, né, dessa geração, agora, comparada à geração de antes, é muito diferente. É muito diferente. A questão, sabe, da intimidade mesmo. Se tornou tudo superficial. Unir o coração no temor do Senhor, sabe? Porque hoje tem muita performance, né? Hoje tem muito isso. É o superficial? Não digo nem tanto o superficial, mas a performance. Porque a pessoa pode subir no altar, dar um recado com muita performance, sabe? Mas a gente está falando de essência mesmo, de unção, talvez nem de saber falar, às vezes de não ter um português tão bonito, mas de fazer a glória de Deus descer. Né? Então eu vejo sim uma queda e por causa da iniquidade, né? O amor de muitos esfriariam. Então, infelizmente, assim, até tem um pouco a ver hoje com a mensagem que eu vou estar ministrando nessa vigília, porque é triste, mas precisa melhorar de verdade o número de pessoas que estão carregando a presença de Deus. Precisa melhorar. Eu digo a presença de Deus. A senhora vê, assim, desafios de se pregar a verdade hoje ou sempre teve? Sempre teve, mas hoje os ouvidos, eles estão precisando de cura. Estão precisando de cura. Porque a palavra de Deus, para chegar no coração e produzir realmente o que ela pode produzir, sabe? Eu vejo que a terra ela está um pouco mais difícil de ser trabalhada. Né? As pessoas, elas têm muita opinião, as pessoas, não que elas não possam ter, mas é muita coisa antes de deixar que permitir que a palavra de Deus entre. Eu sei que é um conjunto, é um todo, em todos os sentidos, né? Talvez falta de testemunho de muitos que estão no altar. Então, é um conjunto de coisas que contribuiu, né, para essa insegurança, sabe? Para essa insegurança. Mas eu vejo hoje que, é como diz a palavra de Deus, sabe? Que entra verão, sai verão, as estações passam e nós não estamos salvos. Então, assim, a salvação mesmo é uma coisa que não está sendo muito mais prioridade das pessoas. Né? Então, a gente consegue, assim, trabalhar muitas coisas. Você consegue trabalhar emocional, prosperidade, sucesso, degraus, sabe? A gente consegue trabalhar muito esse mundo horizontal. Onde se prega o horizontal, meu Deus. Mas quando se fala do vertical, do alto, você percebe que há dificuldade, estamos buscando muito as coisas e o céu está ficando para trás. Deus, de alguma forma, a senhora entende que Ele já foi te preparando para esse momento que a gente vive hoje? Olha, eu creio que Deus, ele tem trabalhado no coração dos pastores com muito despertamento. Deus está acordando os valentes, sabe? Né? Deus está trabalhando porque Jesus está voltando, está perto, né? Cristo está retornando. E hoje a prioridade, sabe, não é mais nem tanto em ter, mas ser. Ser uma pessoa segundo o coração de Deus, ser temente, ser salvo.
Então a gente precisa um pouquinho realmente substituir o ter por ser. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e a gente perder a nossa salvação. Mas o ser humano está muito distraído com esse mundo. Os da própria igreja, não digo, não estou citando placa, estou dizendo a igreja do Senhor, a igreja de Cristo. Estamos muito distraídos com esse mundo ainda, sabe? A gente até pode ficar com os nossos pés na terra, mas a nossa cabeça tem que estar no céu. E a cabeça e os pés estão na terra, então tá complicado isso, sabe? A gente vê assim realmente uma perda mesmo dessa visão, sabe? Tá muita distração ainda, muita distração com a comunhão com Deus. A salvação, ela tá ficando em segundo plano, em terceiro plano. E isso é muito perigoso. A senhora acredita que é o barulho do mundo interferindo dentro da igreja? Olha, de certa forma sim, né? Mas a gente vê assim que o pecado está se multiplicando muito, né? Então, o amor se esfria. E quando a pessoa permite o amor se esfriar, o amor dela para com Deus esfria, para com o próximo esfria, até por si mesmo. A pessoa, ela deixa até de se amar da maneira que ela precisava se amar. E a pessoa, ela começa a viver uma vida meio que sem propósito mesmo, sabe? Sem propósito. É um mundo de muito barulho, é um mundo de muitas vozes. E se você não tiver uma comunhão com Deus, alicerçada na palavra, você tem dificuldade de ouvir Deus. Você vai ouvir conselhos, você vai ouvir especialista, você vai ouvir tantas coisas, né? Você vai ouvir tantas vozes. Se você não tiver uma comunhão com Deus, você não consegue apurar a voz de Deus, não. Ofusca, né? Não consegue. Pastora Nadir, é muito tempo, né, na Igreja da Graça, sim. Vendo a evolução, o crescimento. Sim. Eu vi um vídeo da senhora no YouTube, Sim. em Poços de Caldas, é verdade. há 16 anos atrás. Foi 2010, meu Deus. E eu fui atrás, eu falei, eu preciso saber a informação bonitinho. dela. E aí eu achei esse vídeo há 16 anos atrás no YouTube. Não tem imagem. É só a senhora, eu acredito que era um programa, alguma coisa que a senhora gravava. Eu acho que tem um outro videozinho no YouTube que tem a imagem da igreja ali, do culto. Acho que deve ter uns 3, mais ou menos. Era um programa que a gente fazia na TV Poços, que passava todos os dias, 10 horas da noite. Era um programinha. E aí fala assim, Deus levantou uma grande mulher em Poços de Caldas. A imagem do, assim, tem uma imagem estática, né? Porque a senhora vai falando, vai ministrando. Sim. Eu falei, meu Deus do céu, como deve ser viver tanto tempo num ministério, aí ver a evolução do ministério, pessoas que a senhora levantou como discípulos? Sim, teve bastante, graças a Deus. Eu costumo dizer assim que a Igreja da Graça é uma igreja muito linda. É uma igreja que a gente percebe que Deus, ele tem tratado, ele tem trabalhado. Uma direção humilde e muito transparente, muito sincera. A nossa direção não é maquiada, não é. É uma direção sincera, simples, humilde, né, que está conduzindo ali realmente a simplicidade do Evangelho e sempre nos levando a não perder isso, a simplicidade do Evangelho, né, viver o amor, mas o poder de Deus também. Então, assim, é um ministério que te faz crescer, é como eu estava dizendo, né, um ministério que te mostra o lado bonito de servir a Deus, mas te prepara para a guerra também. Que ensina a gente a bater palma, mas pegar a espada. Sabe? Ensina a gente a pular, mas usar a autoridade e pisar no adversário quando for preciso. Então, assim, é um ministério muito lindo. A Igreja da Graça te faz ser realmente um cristão forte, não muito iludido, sabe? Forte para a vida, forte para tudo. Então, assim, somos tratados como filhos, né? Isso é muito importante, né? E a Igreja da Graça realmente nos trata como uma mãe.
né? Uma mãe trata um filho. Dar amor, ensina a gente a ser amado, nos acolhe, né? Mas ensina você também a vencer. Isso é muito importante, sabe? E aprender a caminhar, a usar a fé, a autoridade do nome de Jesus. Eu digo assim que nos faz adultos e maduros, né? Ao ponto assim que se alguém te machucar, você sabe se autocurar. Você dobra os seus joelhos, você resolve com Deus, você ora, você ali conversa com o Senhor, né? E você consegue ali se autocurar. Então isso é muito importante, sabe? Você fazer filhos para Deus mesmo. Resistentes, fortes, né? Então, assim, a nossa direção, os nossos pastores, eles tratam esses dois lados conosco. O amor, mas a força também, sabe? Chorou, aprende a enxugar as lágrimas. Foi machucado, tem um Deus que cura. O diabo sabe ser diabo, Jesus também sabe ser Jesus. Então isso é muito bom, para a gente enfrentar a vida. Enfrentar a vida e descer para a batalha e vamos embora, vamos vencer. Pastora, a senhora está na regional de Osasco. Sim, sim. E aí uma pergunta curiosa que eu sempre faço para as mulheres, porque eu acho assim, polivalentes demais. Como que é ser mãe? Primeiro de tudo, a senhora é serva, sim, a senhora é mãe, a senhora é esposa e a senhora é líder de uma igreja. Uhum. Me ensina. Não é fácil ter esse equilíbrio, né? Que às vezes parece que a gente precisa de mais tempo para alguma coisa e um está tendo tempo para outra, mas é como a gente está falando, há tempo para todas as coisas, né? É saber remir o tempo. É uma administração nossa com Deus, né? E graças ao bom Deus, meu esposo também é pastor, né? E ele super entende o meu chamado, me ajuda demais. É assim uma bênção de Deus mesmo na minha vida. Né, o meu filhinho, né, foi gerado também desde a barriga na igreja. Então, se torna um ambiente nosso mesmo. Né? Não tem como separar a Nadir da igreja, o pastor Maurício da igreja, o Emanuel da igreja. A nossa vida, né, se tornou uma entrega de 100% para Deus. Né? Mas eu tiro tempo para amar a Deus, tiro tempo para amar o meu esposo, tiro tempo para amar o meu filho e tiro tempo para me amar. E tem dia que eu falo, Emanuel, hoje a mamãe tirou esse dia para te amar. Às vezes é uma terça-feira, ele fica todo feliz, eu falo que é o dia do amor. A gente colocou esse título, hoje é o dia que a mamãe vai passar o dia para te amar. Aí eu levo ele para comer o lanchinho que ele gosta, eu levo ele em algum lugar para ele brincar, que ele gosta de pular em coisas infláveis, né? Ele já está grande e fala, mamãe, você pode me dar banho hoje? Eu falo, vou te dar banho porque eu acho que está precisando mesmo. Que tem hora que tem que ser a mãe para tirar todo o cascão do filho, né? E ali ele toma o sorvete que ele gosta e eu falo para ele bastante a importância que ele tem para a minha vida. Tem dia que é o dia do amor do meu esposo, né? Eu faço o ovo batido que ele gosta. Põe na frigideira e a gente conversa, a gente fica junto, a gente passeia. E tem dia que o dia é meu, hoje eu vou dormir, ninguém me amola, porque hoje é o meu dia de descanso, hoje eu vou me amar, né? E graças a Deus, né, eu posso dizer assim que trabalho demais, né? Trabalho muito mesmo, é uma entrega contínua, poucas pausas, né? Mas eu amo viver para Jesus. E parece que não tem como mudar o meu ritmo, sabe? É uma coisa que já envolve a minha alma, a minha vida mesmo. É uma entrega que eu me realizo, eu me deleito em tudo isso. Eu estou aqui me deleitando de estar, né, nessa madrugada com Deus, que a gente vai começar daqui a pouquinho, né? Então, assim, é uma coisa que eu tenho prazer, então não é um peso, sabe? Não é um peso. Na verdade, é um privilégio, é uma honra e está dando tudo certo, graças a Deus. E na sua caminhada com Deus como pastora, a senhora encontrou alguma resistência por ser mulher? Uma, não, muitas.
Muitas. Mas a gente tem que esperar Deus trabalhar, né? O tempo da pessoa. Já teve uma igreja que eu assumi que quando eu cheguei, por ser pastora, mulher, né, do Ministério Feminino, todas as pessoas que ajudavam naquela igreja saíram. Eu coloquei os pés e eles desistiram, sabe? Falou, não, um pastor casado aí não deu conta, essa menina vai dar conta. Acho que eu tinha 22 anos, né? Essa menina vai dar conta. E eu fiquei sozinha, somente eu, uma auxiliar na época, porque a equipe de colaboradores não me subestimou muito, sabe? Não viu potencial, capacidade e me deixou sozinha na guerra. Mas eu não estava sozinha, né? O Senhor dos Exércitos na frente. E foi um dos trabalhos mais lindos que eu vivi. Foi nessa cidade. Algo surreal que eu vivi com Deus. Que Deus fez ali. Eu até falo, Senhor, eu quero viver de novo. E essas pessoas depois que me largaram, né? Me pediram perdão, quiseram voltar. Falei, pode voltar, o lugar de vocês estão aí. E a gente trabalhou junto. E fizemos um trabalho muito lindo para Jesus. Uma cidade em Minas Gerais, que a igreja tinha mais ou menos 190 membros. E em 4 anos, Deus colocou ali quase 1.200 pessoas. Então, assim, foi um trabalho muito bonito mesmo. Digo Deus porque é Deus que faz, né? E foi ali um momento de muita... Eu senti Deus ali querendo respaldar, sabe? Eu mesmo um pouco sem entender nada, mas sentia Deus ali mostrando que a gente só precisa dar lugar e ser corajoso, né? E o resto é Deus que faz. Então foi muito lindo, sabe? O trabalho ali. Pastora Nadira, eu queria ficar aqui mais horas e horas com essa sabedoria, com essa paz, com essa calmaria. Meu Deus. E eu sei que Deus está me presenteando com esse episódio de hoje, com a sua presença. Queria te fazer mais algumas perguntinhas. Sim, vou ser breve. O que, com todo respeito, a Nadir de hoje diria para Nadir que pregava na comunidade, lá debaixo daquele pé de mangueira? Se a senhora pudesse falar com aquela menina, com aquela jovem, o que a senhora diria? Mexeu com o coração. Eu diria assim, que bom que você teve coragem. Eu diria isso para essa Nadir que começou a pregar debaixo do pé de manga, né? Eu diria, que bom que você teve coragem. Tudo valeu a pena. Mas não foi fácil. Eu diria, que bom que você teve coragem de entregar o chamado, né? Que bom que você teve coragem. Porque hoje eu posso dizer assim que eu vivo a plenitude das bênçãos de Deus na minha vida, em todos os sentidos. O marido que eu tenho, o filho que eu tenho, o chamado, o legado, a história, né? As lutas, as guerras, né? Tudo. Valeu a pena. Eu faria tudo de novo se fosse preciso, por Jesus, né? Mas eu olharia para aquela menina e falasse, que bom que você teve coragem, porque eu tive que ser corajosa. Eu me lembro quando eu saí de casa, minha primeira transferência, eu me lembro que eu saí de casa só com uma mala verde, com poucas roupinhas. Meu pai tinha comprado uma mala verde de segunda mão, mas ela tinha rodinha, era chique. Mas tinha um feixe estragado. Foi a minha mudança, foi aquela malinha verde com feixe estragado, que eu saí da minha cidade, né, Timóteo, fui lá a Palavras, e sozinha, solteira, sabe, sem saber para que ia me acontecer, só fui. Senhora, eu não perguntei, como que a senhora chegou em São Paulo?
Como que a senhora Sim, veio de Minas? Foi uma transferência que nós tivemos, né? Fiquei 19 anos como pastora em Minas Gerais, rodando ali as cidades, e teve uma transferência que eu vim para São Paulo. Foi uma transferência da própria direção mesmo. E a família ficou com o coração? Ficou. Se deixar, eles falam assim, tem que voltar para Minas Gerais. Ih, mãe, agora eu acho que é melhor vocês mudar para cá. Pastora, eu queria encerrar com a senhora com um bate-bola. Não sei se a senhora já ouviu falar. Eu vou falar algo e a senhora vai vir falar para mim o que vem na mente. Tá bom. Tá preparada? Ai, meu Deus, vamos lá. Família. Primeiro ministério. Um sonho. Meus sonhos foram realizados. Igreja da Graça. Minha mãe. Missionário R.R. Soares. Um homem simples que carrega uma unção de Deus que está mudando o mundo. Pastor Jaime. É o que eu digo para ele, meu pai. E por último, e mais importante, Jesus. Meu fôlego. Meu fôlego. Pastora Nadira, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para quem vai ouvir esse episódio. E acho que nem todo obrigado seria suficiente por esse tempo que a gente teve aqui. Muito obrigada por se dispor, por aceitar participar. E eu tenho certeza que hoje eu vou dormir agradecendo e tendo certeza que Deus fez muito mais do que eu pedi, ou do que eu pensei, do que eu imaginei. Ah, que bonito. E vou dizer uma coisa para vocês, né, que vão assistir, né, essa entrevista, esse bate-papo. Amem a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Quando a gente passa a amar a Deus, a gente passa também a amar a vida. E a gente vive tudo aquilo que Deus tem para nós, que os olhos nunca viu, que o coração nunca sentiu, que nunca passou pela mente humana. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ame a Deus. O próprio Deus disse para Davi, porque ele me amou, poloei no alto retiro, porque conhece o meu nome. O Senhor diz que ele vai dar livramento. O Senhor diz que nos momentos difíceis, na angústia, eu estarei com Ele e Ele ainda me glorificará. Ame a Deus. É tudo o que a gente precisa para ser feliz aqui nessa terra e ainda para morar na eternidade. Aprenda a amar a Deus. Bom, público do podcast Geração Eleita, nós somos presenteados. Então, ouçam esse conteúdo, se deleitem com cada palavra que foi dita aqui, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. E no mais, até logo! Tchau! Tchau, tchau!